Oi, Renan aqui. Estamos de volta cobrindo o match entre Bob Fischer, Robert James Fischer e Boris Spassky. Estamos no jogo número 11 do que ficou conhecido como Campeonato Mundial de 1972. Já estamos no jogo número 11. Nesse jogo, Boris Spassky está jogando com as peças brancas e de negras o Robert James Fischer. Boris Spassky, que até então era o campeão mundial, e Bob Fischer até então o desafiante, com a missão aí de quebrar a hegemonia soviética. Mas deixando isso de lado porque vamos focar no jogo. Fischer até então tinha 3 pontos de vantagem contra o Spassky, como você está vendo até aqui. Esse placar aqui do lado era o placar até o jogo 10, ok? E aí nesse jogo aqui, Boris Spassky com as peças brancas deu início à partida com E4, seguiu C5, o Bob Fischer vem com a sua defesa preferida, defesa siciliana, cavalo F3, D6, D4, vamos pôr a siciliana aberta, C toma D4, cavalo domina D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, Fischer vem para sua preferida variante Najdorf da defesa siciliana, bispo G5, uma variante bastante aguda, E6, F4 e aqui após dama B6 a gente entra mais uma vez. Já teve um jogo antes com essa variante, a variante do peão envenenado, porque a gente chama de essa variante de peão envenenado, porque as brancas oferecem esse peão aqui em B2 em troca de oferecer dificuldade na volta da dama negra, por exemplo. Como você vai ver aqui, após dama D2 ela permite que as negras capturem esse peão. Depois de cavalo B3, a dama vem para A3 e aí, né, a dama vai ficar aqui tendo dificuldade para retornar e tal, com a ameaça de, inclusive, até as brancas ganharem a dama. Por isso que chama de peão envenenado. Beleza. Aqui nessa posição, o Fischer acabou de jogar a dama A3, né? E aí o espaço decide quebrar a estrutura das negras imediatamente, decide entregar o seu bispo pelo cavalo, peão toma F6 e aqui bispo E2. As brancas têm um peão a menos nessa posição, porém as negras a posição das negras é um pouco contraditória, né? A maioria das peças ainda em suas respectivas casas iniciais, né? Seria contraditório, eu acho, fazer o roque aqui para algum dos lados, né? Seria bastante contraditório, eu acho, porque pela estrutura de peões o rei ficaria um pouco exposto. Então geralmente o rei acaba aqui no centro, nessa casa aqui em E7, onde tem vários peões. E as brancas, lógico, bastante desenvolvidas, vão vir para o jogo. Entretanto, a gente tem que lembrar também que o Fischer era especialista nesse tipo de linha, né? Conhecia como ninguém essa posição aqui. E então a gente também tem esse fator, né? Não pode esquecer. Seguiu H5, um lance interessante. Até então, um lance bastante interessante. Esse peão aqui em H5 pode vir se tornar muito perigoso, ele sendo apoiado por essa torre aqui. Certo? Ele pode vir se tornar muito perigoso. Além disso, esse bispo negro aqui em C8, ele pode mais para frente vir para casa B7 e de lá apoiar, provocar pressão no rei inimigo depois que as brancas fizerem o roque. Então tem algumas ideias bastante dinâmicas aí para as negras, sim, nessa linha, apesar dos fatores contra também. Seguiu o roque nessa posição, cavalo C6 e aí após rei H1, tirando o rei aqui dessa diagonal, bispo D7, o Fischer não vem com a linha com o bispo aqui em B7, ele prefere colocar o bispo em D7, provavelmente com a ideia de depois desse cavalo manobrar aqui, não sei, né, quem sabe pra cá, trazer o bispo aqui para casa C6, onde ele ficaria praticamente na mesma posição que em B7. E aqui nessa posição aqui, depois desse lance, bispo D7, as brancas no caso o Boris Spassky, ele fez uma novidade na época, né? Um lance que foi uma novidade na época, que é o interessante cavalo B1, já atacando a dama,
mostrando que, meu amigo, tô aqui, não é peão envenenado, então vou caçar a sua dama. E a ideia é que depois de dama B4, se seguir, né, as negras, lógico, estariam muito contentes se conseguisse trocar as damas. Porém, o espaço que joga de dama é 3. Perceba que ele começa a pegar algumas outras, né? Pega essa casa aqui B6, que poderia ser de repente uma casa de fuga para a negra, e vai começar primeiro a botar pressão nesse camarada aqui em D6. É uma ideia, quem sabe trazer até a torre depois para atacar esse cara aqui, enfim. E depois, lógico, atacar também a dama, que tá com cada vez menos casas para ir. Seguir o D5, preferindo não, evitando, quem sabe, qualquer pressão em cima desse peão. Depois de tome D5, não pode tomar de volta, o peão está cravado, né? Tem que prestar atenção. O cavalo vem para E7, levando aqui o cavalo para E5, depois de C4, reforçando seu peão. Cavalo F5, ganhando tempo em cima da dama, a dama vem para D3, bem normal. E aqui eu acho que foi onde o Fischer acabou deixando a partida escorrer, né, do seu controle, porque as brancas já, com certeza já estão aqui já estão bem melhores, pelo menos na minha concepção. E aqui nesse lance o Fischer acabou jogando H4 e lógico, né, engraçado que parece que tem uma frase do Bob Fischer, né, que ele mesmo diz que quando você avança um peão, você ganha uma casa, né? Você ganha uma casa, que o peão está aqui. Você ganha essa casa, mas você perde uma casa também, né? Se você ganha uma casa, você também perde casa. E aí ele deixa essa casa aqui, essa casa aqui em G4 disponível, né? Perde o controle da casa G4. E aí o espaço que aproveita imediatamente, joga-se bispo G4, o cavalo vem para D6, depois de cavalo de um D2, o espaço que já está muito melhor aqui, forte pressão central, reino, né, aproveitando que o Fischer está com o rei no centro, a dama também tem poucas casas para ir, depois, e o material igual, lógico, né, não tem mais peão a menos, espaço que provavelmente vai para a vitória e o Fischer vai tentar empatar essa partida. E aí seguir F5 aqui, por parte do Fischer, atacando o bispo em G4, porém agora é hora de caçar a dama adversária, meu amigo. Agora o espaço que fez, não, vamos embora, vou atrás da sua dama negra aqui. E aí veio com A3, atacando a dama. A dama veio para B6, C5, mais um ataque fulminante em cima da dama. A dama tem cada vez menos casas para ir, né? E eu diria também até para você observar a situação dessa torre aqui em H8, fazendo nada, né? Das duas torres inclusive, mas essa torre aqui em H8 especialmente, depois de, como a gente vai ver, dama B5, tentando trocar as damas, provavelmente a única saída. Dama C3, um lance fatal. Por que é um lance fatal? Primeiro, por dois motivos. O primeiro deles, porque está atacando a torre aqui em H8. E o segundo motivo é que está ameaçando A4. E aí depois de A4, para onde é que a dama vai? A dama não tem mais nenhuma casa para ir se esse avanço A4 for realizado, né? E o espaço que o Fischer decidiu entregar a dama, indo simplesmente para a linha com o peão, tomando aqui o bispo em G4. E depois de A4, o Fischer decidiu jogar H3. Acho que também era possível tomar aqui para a perda de material ser menor. Porém, de todo jeito, as brancas vencem. Não tem jeito. Tá, aqui tá perdido já. Ainda mais para um jogador da qualidade do espaço, que é uma vitória fácil. Depois de H3, se ele conseguir algum contra-jogo aqui, não interessa, é só o espaço que tomar a dama aqui, pode tomar tranquilo. Depois das trocas em G2, né, o rei toma. Tentou ainda conseguir contra-jogo com torre H3 atacando a dama, mas aqui não tem mais condições nenhuma. Depois de dama F6 saindo do ataque, cavalo F5, tentando ainda, quem sabe, trazer o cavalo para ajudar, não interessa.
o espaço continua com C6, com sua pressão aqui, atacando o bispo volta para C8. Depois de peão, tome E6. F, tome E6, torre de F1, meu amigo. Essa pressão aqui não é desagradável, normal não. Já era. Aqui, Fischer tenta atacar a dama com o bispo E7. Porém, aqui não tem mais jeito. O espaço que fez um lance e o Fischer abandona. Que é a torre tomar o peão em E6. Não se importando de entregar a qualidade, porque lógico tem uma vantagem material enorme. Além disso, o cavalo aqui está desprotegido, o bispo também aqui, né, vai poder, né, o bispo depois de capturar aqui vai poder tomar. Esse bispo está cravado, não pode capturar a dama, presta atenção, né? Então aqui é bem tranquilo para se vencer. Deixa eu só colocar aqui no Stockfish para ver quanto ele dá, só para a gente ter uma ideia. Olha só, ele recomenda aqui agora para as negras. Bispo toma a torre em E6, depois de dama toma em E6, cavalo E3 cheque, rei viria para G1 e aí B toma em C6, mas mesmo assim a contagem da vantagem já passa dos 22 pontos. E interessante que ele, né, ele manda trocar aqui, depois já troca esse peão, vai se tornar decisivo novamente. Além da vantagem material, lógico. E aí, gostou desse jogo? Jogo número 11, um jogo bastante interessante. Espaço que aí diminuindo um pouquinho a vantagem do Fischer. Já, acho que, eu não sei se eu vou fazer o jogo número 12. Deixa no comentário aí se eu abordo o jogo número 12, foi um empate. Talvez eu aborde, mas não sei. O 13 é um dos meus jogos favoritos. Acho que o meu jogo favorito do match. Quero fazer uma coisa bem legal no jogo 13. Forte abraço e até o próximo vídeo.